Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Baguncinha? O programa tá sensacional ou não tá sensacional, Ricardo? Incrível, maravilhoso. Cara, não tá. Sinceramente, pouca notícia, não tinha muita coisa pra falar. Mentiroso. Mas a gente deu uma enchida aqui de linguiça com o que tinha aqui. O Ibovespa subiu aí 1,05% na semana, 164.657,19 pontos. Né, ô Casimiro? Foi verdade. E o AVP11? Subiu nada, 0,07%, porque já tinha subido os banquinhos, né? R$115, bacana. O IFIX, 0,52% de alta. S&P 500, 0,32% de queda. Nasdaq também, índice americano também, 0,65% de queda. Dólar caiu 0,19% na semana, ou seja, bacana, né? R$5,37. Vai ter Disney, seu filho vai conseguir olhar as orelhas do Mickey, aquela coisa maravilhosa, não vai ter cancelamento. Não vai ter, não? Pra mim vai ter, eu já tenho visto, tô tranquilo, né? Tirei meu visto na data certa. Meus compatriotas aqui agora não vão poder ir na reunião que a gente ia pra fazer porque não tiraram o visto na data certa. Tem um sócio meu que ele tá enrolando pra tirar o visto, deve ter pra base de 2 ou 3 anos, né? Mas vou falar um negócio, se eles não me deixam entrar lá, quero ver eles entrar aqui em Canarana. Vai pedir o visto de Canarana lá pra você ver. E o Bitcoin subiu 4,97% a $95.369. O Ether, moeda da rede Ethereum, subiu 5,48%. Tem subido bem, né, cara? E tô aceitando em tudo quanto é lugar, viu? O mercado estranho, digamos assim, de Istambul, diversas coisas que você comprar, tapete, sei lá o que, o pessoal pedia pra você pagar com SDT. Específico, né? Pedia pra pagar com Tether, pedia pra pagar com Ethereum, muita coisa pediam pra pagar ali. A gente teve uma semana bem cheia e muita notícia pra gente comentar aqui. Tem esse novo recorde do Ibovespa. Muito bom, parabéns. O Bolsonaro sendo mandado pra Papuda, não, pra Papudinha que ele foi mandado, né? E a treta do Trump na Venezuela e no Irã. Detalhe, hoje à noite, ontem à tarde, teve um cancelamento de alguns voos ali naquela região do Irã, etc. Eu sei disso porque meu irmão ainda estava em Istambul, me falava, por questões de segurança, pediram um cancelamento de alguns voos aqui, porque o espaço aéreo pode estar bloqueado. Falei, ih, lá vem bomba, né? Mas a gente já começa aqui falando de outra treta. O bicho está pegando lá em Brasília. Essa confusão da liquidação do Banco Master, né? Nessa semana, a Polícia Federal fez uma nova busca e apreensão contra o Daniel Vorcaro, na segunda operação para investigar as fraudes do banco. Essa operação foi autorizada pelo ministro do STF, que é o Dias Toffoli, depois da polícia e o Ministério Público se convencerem que o banco tinha vários sócios ocultos. Entre eles, o empresário Nelson Tanuri, que tem participação em um monte de empresa da Bolsa e é conhecido por ter ajudado a reestruturar várias dessas empresas. Ele disse que não tem nada a ver com a gestão do Banco Master, que só teve relações comerciais e como cliente do banco. E sobre essa segunda fase da operação da Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli tomou mais algumas decisões, não vamos chamar de estranhas, vamos dizer atípicas? Atípicas. Primeiro ele tinha mandado para a PGR e para o próprio STF os materiais apreendidos, incluindo os celulares e computadores do Vorcaro. Mas depois ele autorizou o acesso pela Polícia Federal, com os peritos que ele mesmo indicou, o que não é nada comum nesse tipo de processo, tá? E nessa semana, o Banco Central determinou também a liquidação da gestora Reag, que tinha virado uma empresa da Bolsa quando assumiu o controle da antiga Get Ninjas, naquela situação super estranha que a UVP foi talvez a única empresa que acompanhou aqui publicamente, né? Ninguém comentou sobre o assunto, a gente ficou comentando durante meses. Um vídeo sobre isso aí tá em cima. Tem vídeo sobre esse rolo todo. Naquela época a gente já percebeu. Poxa, que situação estranha. Poxa, que coisa complexa. Nossa, mas que ninguém vai fazer nada. E não, ninguém fez nada. Mas que acabou fechando o capital depois de virar alvo da polícia, tanto naquele caso das fraudes no setor de combustíveis pelo PCC, primeiro comando da capital, quanto nessas investigações do Banco Master. Agora, a polícia também está investigando o pai do Daniel Vorcaro. E já está falando abertamente que esse caso representa um risco sistêmico para todo o setor financeiro do Brasil. Mas é estranho, não? Um risco sistêmico com 0,6% de market share não faz muito sentido, risco sistêmico. E nessa semana, o ministro, o Fernando Andrade, ele defendeu a atuação do Banco Central e disse que o país pode estar diante da maior fraude bancária da nossa história. Lá no Senado, falando em fraude, né, já foi protocolado um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli por causa da condução desse caso no STF. E com isso chegou a 72 o
o número de impeachment de ministros que estão parados esperando entrar na pauta do Senado. A maioria deles é do ministro Alexandre de Moraes. Ele, claramente, pedidos injustos, vamos dizer. Claramente injustos. Sem nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Ele que nessa semana voltou a ser criticado depois de mandar o ex-presidente Bolsonaro para Papudinha, o maior complexo penitenciário de Brasília. Apesar do Papudinha o nome, é porque ele é um pequeno lugar dentro da Papuda. Ignorando os pedidos da defesa para ele cumprir em casa a pena de 27 anos de prisão. A Michele Bolsonaro, mulher, né, esposa Bolsonaro, até chegou a conversar pessoalmente com o Xandão horas antes dessa decisão, mas não conseguiu convencer o ministro. Ela estava tentando convencer ele do quê? De manter preso no presídio ou de ir pra casa? Não, de mandar ele pra casa. Certeza? Uhum. Porque dependendo da esposa, eu tenho amigo que a esposa dele ia lá defender claramente que ele ficasse no presídio. Na Papuda. Na Papudinha. A Papuda também é demais. O Bolsonaro foi mandado para a sala do Estado-Maior, que é 5 vezes mais espaçosa do que o quarto que ele estava antes. Tem 64 metros quadrados, com quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e uma área externa. O Bolsonaro chegou a pedir uma televisão para assistir YouTube. Ele já tinha uma TV, mas pediu uma Smart TV. Ah, ele quer uma Smart TV realmente, porque também ficar sem YouTube na cela é Se liberar o TikTok, é basicamente o que o idoso faz, né? Passar 7, 8 horas no TikTok ali e talvez não incomoda ninguém. Essa sala pode receber até 4 presos, mas vai ser usada somente pelo Bolsonaro. Por enquanto. Ele também vai poder receber comida de fora todos os dias. Isso aqui é uma espécie de privilégio legal, né? A comida da cadeia deve ser ruim. Ter atendimento médico 24 horas e vai poder ler livros para tentar reduzir a pena. Se ele ler 300 livros, ele vai abater 3 anos de pena. Bacana, né? Vai ler bastante agora. Dá tempo de ler Game of Thrones. É um lugar bem grande, né? Parece que seria uma... Você tá cada dia mais esquerditazinha, só pra ficar com mulher, né? Tá querendo criar família com base? A gente sabe do seu histórico de votos. Não adianta você ficar fazendo isso aqui no programa, não. Pô, esse papinho não vai fazer ninguém da sala aqui não, cara. É, para com isso, irmão. Isso aqui, sabe pra quê? Ele fica indo agora em ambiente de jovem alternativo e ele quer fazer sucesso com os comentários dele por lá. A direita tá dizendo que a transferência pra Papudinha é uma vingança travestida de legalidade. O quarto é muito pequeno. Mas o Alexandre de Moraes disse que os aliados do ex-presidente não podem exigir que o Bolsonaro cumpra pena em uma colônia de férias. Ele, inclusive, rejeitou um novo recurso da defesa que tentava levar a condenação pro plenário do STF. Falou, não, quem manda aqui sou eu. No cenário eleitoral, a gente teve algumas novas pesquisas aí mostrando uma desaprovação de 50% do presidente Lula. Eu nunca conheci ninguém que desaprove um mandato do nosso homem excelentíssimo maravilhoso querido desse presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá querendo criar família com base? A gente sabe do seu histórico de votos. Não adianta você ficar fazendo isso aqui no programa, não. A pesquisa mostra, inclusive, que ele ainda venceria. O Tarcísio, a Michele, o Renan Santos, do MBL, né? Ele venceria também. E o Flávio Bolsonaro. Por que você riu do Renan Santos? Não, você tá debochando do Renan Santos, do Partido Missão? Eu jamais ri. Ah, porque os comentaristas dele apoiam muito aqui o canal. Eu agora vou mencionar o Renan Santos em todos os vídeos, porque garante pelo menos 300 comentários. Quero agradecer aí o pessoal do MBL pela audiência. Se você apoia o Renan Santos, comenta 2 oncinhas que todo mundo vai saber. E se é contra, comenta também. Percebi que ele tem movimentado a juventude brasileira. E eles colocaram a gótica agora pra poder fazer vídeo. Isso aí melhorou muito a popularidade do MBL. Inclusive, aqui na empresa, o pessoal tem assistido bastante o vídeo da gótica do MBL. É bem melhor que a cara do Kim Kataguiri. E do Renan Santos. Quem vem subindo nas intenções de voto e chegando bem mais perto do Lula não é o Renan Santos. É com a diferença de 7 pontos percentuais, é o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro tem subido aí. O Tarcísio ainda aparece como mais competitivo no segundo turno, mas ele reiterou aí o apoio ao Flávio e disse que continuará com um projeto político focado no estado de São Político? Político. É um projeto político, é fuleiro com política, entendeu? E se depender do Lula, ele pode acabar tendo o Haddad como concorrente em outubro. O Haddad ainda não decidiu nada. Só disse que vai conversar com o presidente sobre o futuro político dele. O que é isso? É, o Lula tá querendo ele lá disputando o governo de São Paulo. E aí quem fica na fazenda? Tá maluco? Cuidado com isso aí. Deus me livre. Olha, o pessoal de direita vai se arrepender da maldita hora que vocês criticaram o Haddad. Jesus, mas não me diga isso. Enquanto isso, o Lula tá comprando mais uma briga. Ele não tá com nada pra fazer, né? Dessa vez é com o Congresso. Ele decidiu bloquear 11 bilhões em emendas parlamentares. Mudou de nome, né? Como é que era que chamava a emenda antes? Orçamento secreto. Orçamento secreto. Os deputados e senadores disseram que o Lula tá esticando demais a corda e que isso deve causar mais uma crise entre o executivo e o legislativo já no início do ano.
pra que isso, né? O Planalto falou que tá esperando um desgaste, mas que não tem medo desse novo prejuízo político que o Lula vai ter agora. E a imagem do governo ficou ainda pior essa semana, depois do Lula fechar um contrato pra compra de energia elétrica, pagando 62% mais caro que o normal. Isso é normal, quem nunca? Às vezes você paga 62% mais caro em energia elétrica. A empresa contratada é do sobrinho do Gilberto Kassab. Por que tem isso? Uma mera coincidência. Que é presidente do PSD e aliado do Lula. Também coincidência. Eu vivo comprando energia dos meus aliados, por exemplo. Pagando mais caro. É claro, é. Vai ficar pichinchando desconto com seus amigos, rapaz? Que feiura. Que feiura do cara. E além da política, isso pega muito mal, porque esse contrato é de quase 2 bilhões por ano. Mas também uma micharia dessa, a pessoa também, tudo quer encher saco. E o governo já tá com um orçamento aí muito apertado e com um rombo fiscal que passou dos 83 bilhões até novembro do ano passado. Rombo, chamar de rombo, é no máximo um buraquinho fiscal. É um fuio. É um fuio. Sabe o que é um fuio? É um fuio. É um buiaco na parede. É um buiaco. Não, pera lá. Pera lá. Se perdeu, pô. Pode fechar aí perto dos 100 bilhões esse buiaco. Na parede. Olhando para os indicadores econômicos, a gente começou o ano com alguns dados mistos, com o mercado cortando as projeções para a inflação nesse ano, a prévia do PIB crescendo mais do que o esperado em novembro, o setor de serviços e a produção de veículos caindo mais que o esperado, mas com as vendas do varejo subindo 1%, acima das projeções dos analistas aí. O mercado imobiliário continua aquecido, com os aluguéis subindo quase 10% em 2025, aqui em Goiânia foi muito mais. Mas no geral, o sentimento do brasileiro é que a economia piorou nesse último ano. Para você, piorou ou melhorou? Comenta aí pra gente ver esse sentimento do brasileiro. Olhando para a Bolsa de Valores, a gente continua com esse movimento de forte entrada de capital estrangeiro. O capital estrangeiro tá entrando forte, né? Que ajudou o Ibovespa a bater mais um recorde histórico, chegando a passar dos 166 mil pontos na quinta-feira. O Itaú BBA disse que tá otimista, acreditando que a gente chega nos 185 mil pontos até o fim do ano, mas ano passado ele disse que estava pessimista e subiu com 30%, né? Não sei se dá para considerar isso, talvez é o contrário. O problema é que ainda existe muita preocupação com os juros altos e agora também com esse tanto de confusão que tá acontecendo lá fora. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, virou alvo do Departamento de Justiça e está sendo investigado por declarações falsas que ele pode ter dado no Senado sobre 2 bilhões e meio de dólares que foram gastos na reforma da sede do Federal Reserve. E isso acirrou aí os ânimos de aliados e opositores do presidente Donald Trump, que tem feito críticas duras contra as decisões do Fed de não cortar a taxa básica de juros ao longo do ano de 2025. Mas pior que tudo isso, a gente tem uma situação ainda muito incerta na Venezuela. O Trump continua apoiando a presidente interina, que era vice do Maduro, e está conseguindo aprovar algumas medidas para favorecer o envio do petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Inclusive, a presidente falou no primeiro discurso dela que o país precisa se abrir para receber investimentos estrangeiros no setor petrolífero. É verdade, né? Até o início do governo Chaves ali, o país produzia cerca de 3 milhões de barris por dia, não é isso? E hoje em dia produz menos que 1 milhão, gente. Então é uma coisa que depreciou bastante, né? Agora, esses investimentos, por mais que eles cheguem ali, fica claro uma coisa para vocês, tá? Isso aí não começa a produzir do dia para noite, não, porque a infraestrutura da Venezuela tá toda ferrada. Então precisa de construir as rodovias de novo, precisa reconstruir um país, não é uma coisa que vai ser da noite pro dia. Lembre-se que a Venezuela, em outros anos, já teve um PIB per capita superior ao da Europa, tá? De países europeus ali que são considerados ricos. E foi o país mais rico da América Latina por muitos anos. E hoje se vê nessa situação. O Trump recebeu também a opositora do Maduro na Casa Branca. A Maria Corina Machado cumpriu a promessa e entregou a medalha do Nobel de Paz que ela ganhou no ano passado. Mas o Trump não deu muita moral para esse encontro, nem comentou nas redes sociais, e por isso a visita acabou sendo ridicularizada na imprensa. Nas pesquisas, 57% dos venezuelanos aprovaram a ação militar dos Estados Unidos e a prisão do Maduro. E aqui no Brasil, 58% também aprovam a intervenção do Trump na Venezuela. Os outros a gente chama de... Enquanto isso, no Irã, as coisas estão complexas ali. Depois de uma onda de protestos contra a situação econômica do país, que está sendo violentamente reprimida pelo governo, pelo menos 2.000 pessoas morreram, e o Trump disse que uma ajuda está a caminho, sem dar detalhes do que os Estados Unidos estão pensando em fazer. O governo do Irã falou que pode atacar as bases dos Estados Unidos se os americanos intervirem. E por outro lado, o Trump ameaçou impor uma nova tarifa de 25% sobre os países que mantiverem negócios com o Irã. Isso deixou o governo brasileiro em alerta, porque a gente vende várias commodities para o Irã, principalmente milho, né? Mais de 20% das nossas exportações de milho vão para lá. É importante entender que quando o mercado fica dessa maneira, não é que você vai perder dinheiro necessariamente. Algumas janelas se abrem para fazer investimentos, só que você precisa ser mais protetivo. Se você quiser aprender a investir de maneira mais segura e entender esse movimento da geopolítica, porque tem módulo disso também na UVP, você pode abrir a uvp.com.br e se inscrever na próxima turma do curso, que começa agora,
no fim de janeiro. É um bom momento para você se organizar, já vai ter passado esse clima de início de ano, que é meio complicado, as coisas corridas. Né? Do lado aqui das rapidinhas, a gente vem aqui para agora para elas. Cazé, o que é uma rapidinha? Uma rapidinha é aquela coisa que você deve aprender a fazer em vez de fazer uma demorada e acabar se perdendo dos seus amigos na virada de ano. Pode ser também uma coisa que você faz na balada de virada do ano com uma loira estranha de aparente pouca idade, mas dentro da idade legal? Cara, eu acho perigoso. Acho que isso aí já não compensa muito fazer. É que o amigo nosso acabou se envolvendo. É complicado. Não, rapidinho não é nada disso não. É uma notícia que não é nem longa o suficiente para ganhar um destaque aqui, como essa atuação do nosso amigo, nem curta demais também ao ponto de ficar fora do programa. Então, controlada pelo fundo árabe Mubadala, a nova Bolsa de Valores do Brasil planeja entrar em operação no início de 2027. Base Exchange quer quebrar o monopólio da B3 com estrutura enxuta, tecnologia própria, sistema em nuvem, que pode ajudar na redução de custos e na cobrança de taxas mais baratas. E o presidente Trump subiu o tom nessa semana sobre a possível anexação da Groenlândia ao território americano. Como resposta, pelo menos 6 países europeus, entre eles a Alemanha, a França, o Reino Unido, mandaram militares para o país. Na sexta-feira, o Trump ameaçou impor mais tarifas para os países que se opuserem à investida dos Estados Unidos na Groenlândia, o que acendeu os rumores de uma possível guerra na Europa. E isso, Trump, é isso que nós estamos precisando. Bacana. Maravilha. Aqui, ó, salva de palmas profissional aí. Esse é o pacifista de Deus, né? Agricultores... O Nobel, ganhou o Nobel. O Nobel da Paz, esse filho da p... Agricultores franceses fizeram novos protestos em Paris para tentar impedir o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Ah, que pena. O presidente Lula recebeu a presidente da Comissão Europeia um dia antes do tratado ser formalmente assinado em Assunção, no Paraguai. E os bancos americanos abriram a temporada de resultado do quarto trimestre de 2025 nas bolsas dos Estados Unidos. Apesar dos bons balanços aí do Morgan Stanley e do Goldman Sachs, o resultado geral decepcionou o mercado, com destaque para a queda no segmento de investment banking, né? Ou seja, menos M&A, menos firula. Para fechar o programa aqui, a gente traz uma notícia realmente relevante. A Copa do Mundo recebeu um total de 500 milhões de pedidos por ingressos, mas o Brasil não ficou nem no top 5 dos jogos mais buscados. Um estudo de uma universidade na Austrália mostrou também que jogar videogame por mais de 10 horas por semana pode ser prejudicial. Isso afeta negativamente a dieta, o sono e o peso corporal dos jovens e adultos. Eu duvido bastante que afete o peso corporal, só se for pra cima. É, mas óbvio que é pra cima. Porque afeta o peso corporal. Quando eu jogava, eu só Claro que é gordo. pra cima, ninguém emagrece sentado no sofá jogando 20 horas seguidas. Ah, hoje é aniversário do nosso primeiríssimo colaborador da empresa, O 01. Most Recognized Like Vandinho dos Drones, a.k.a. Chup de Goianinha. Qual que é o jeito certo de escrever o nome do Vandinho? É Porque Vandinho. não é Evander. Não, é A-N-D-I-M. V-A-D-I-M. Eu escrevo com N. É com M. E tem gente que escreve Vandinho. Vandinho não. Mas o nome é Vandim dos Drone. Não é Vandim dos E Drones. você sabe por que é dos drones?